Hoje eu vou falar sobre a fé raciocinada, né? Fé. Quem veio na minha última palestra, eu falei sobre a fé que remove montanhas. Sayara cismou com fé. e na verdade foi muito curioso quando eu escolhi esse tema. Foi uma palestra que estava no grupo e um desses palestrantes, o foco não era, ele não falava o assunto fé, mas ele mencionava sobre a fé raciocinada. E eu já havia falado sobre isso, mas eu não tinha me atentado assim, que é o que o Espiritismo prega, né? Essa fé. Então, na outra eu foquei mais sobre a força da fé, vamos dizer assim, né? O que ela representava, né? Novamente, fé é crença, né? Vem do latim fides, não é isso? E representa fiel, então a fé não é só crença, mas fidelidade também. Kardec diz que para crer é preciso, porém, compreender. Então, está muito nessa frase, né? Essa fé que nós vamos estudar hoje é uma fé com inteligência, com raciocínio. Tá? Algumas crenças dizem que se a gente acreditar em Deus, se a gente tiver fé em Jesus Cristo, a gente está salvo. E não é bem por aí, né? É claro que é um caminho, né? A gente crer, a gente estudar a palavra dele, a gente fazer dele o nosso guia, mas é um caminho a ser percorrido, não é simples assim. Eu creio, tenho fé e eu vou pro céu e estou salvo. Não é. Mas, você pensa que Mas antes eu vou contar 3 histórias, que vocês ficam contando várias historinhas aqui, também vou contar. Lá no final a gente vai entender um pouco melhor. Mas eu falei assim, se eles não entenderem sobre fé raciocinada, pelo menos vão sair daqui sabendo engrossar o caldo do feijão. Incrível que pareça, gente, eu não sabia. Eu vou contar mais um segredo. Eu nunca fiz nenhuma comida, sabe? No Brasil, eu trabalhava muito e viajava muito, enfim. Nunca fiz nada. A primeira comida que eu fiz aqui em Vegas, meu marido é sofredor, como dizer, foi um ovo crocante. Eu não sabia quebrar o ovo, então ele ia com a casca. Então era crocante. E aí, né, eu comecei a sentir falta do feijão, gente. Do carioca, da gema brasileira, o feijão, a gente, não sei, eu aprendi que é igual para os filhos, né? Se a gente der arroz e feijão, eles não estão alimentados. E aí eu fui fazer o feijão. Aí liguei pra minha mãe. Aí minha mãe, olha, põe pra cozinhar a medida XY. E aí, graças a Deus, eu comprei aqui uma panela de pressão, mas é elétrica, né? Porque, gente, aquela outra é a pior. Nossa, aquilo, eu tenho pânico. Eu falei, nunca vou mais comer feijão. E aí fiz o que minha mãe mandou lá, ela falou, aí no final, tá? Depois que estiver cozidinho, você vê se tá macio, o feijão você vai botar numa panela com azeite e alho. Se você quiser botar um bacon, uma linguiça, fica gostoso. E dá uma amassadinha num grãozinho de feijão e coloca ali tudo, tá? Olha, eu fiz uma vez, fiz 2, 3, assim, tava até saboroso, ficou legal. Não ficou, amor? Só que ele era muito líquido, né? Muito líquido, assim, principalmente no outro dia pra comer ele, assim, que as feijões abaixavam assim, aí virava aquele rio. E aí, gente, olha, eu resolvi botar isso porque tem 2 semanas eu fui numa festa, onde a menina fez uma feijoada aqui, era uma casa de brasileira. Aí chegou lá e meu filho falou assim, mãe, feijão tá bom, né? Eu falei, tá. Aí ele, é porque você vai aguado. Ai, gente, que vergonha, assim, veste todo mundo. Aí eu falei assim, não, acho que meu feijão é aguado. Aí ele, assim, não fica com esse caldo grosso. Aí eu perguntei, né, a dona da festa, eu falei assim, Mariana, como que você fez esse feijão? Ela falou exatamente igual a minha mãe. Aí eu falei, gente, não é possível. Né? Eu fui no outro dia, nem tinha feijão em casa, comprei feijão. Aí eu falei, vou fazer o teste. Comprei um vermelho, comprei um preto e comprei mais graudinho. Aí eu falei, vou seguir exatamente como ela falou. Aí dessa vez eu realmente amassei o grão do feijão. Só faltava isso. Eu nunca tinha... Minha mãe tinha falado, a Mariana falou.
Só que eu falei assim, gente, amassar esse feijão, isso deve ser uma crença, né? A minha mãe é mineira, isso é coisa lá da roça. Pra que eu vou amassar feijão, gente? Papai, né? Eu falei, mas eu vou, né? Aí botei lá fé, né? Amassei, cara, deu certo. Pode até botar no liquidificador. Menina, aí eu falei assim, gente, não é possível. Faltava só amassar o feijão, por que isso? Eu falei, vou no Google, né? Aí, chegando no Google, eu falei, como engrossar feijão? Aí ele botou assim, olha, você amassa o grão de feijão, e se não der certo, você põe um pouco de amido. Aí eu falei, ué, mas deu certo, né? E por que o amido? Aí eu ouvia falar, as pessoas falavam assim, eu tô fermentada, né? Quando eu comia, essas comidas da rua tem muito fermento. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu já tinha ouvido também. Aí eu, não satisfeita, fui ver sobre o amido. Aí eu descobri que o caroço de feijão, ele contém amido. E é por isso que ele engrossa. E isso eu achei no Google. Mas eu não satisfeita ainda, liguei pra Mariana. Falei, Mariana, por que seu feijão engrossa? Aí ela falou assim, Mara, como eu te expliquei, o seu não engrossou? Eu falei, engrossou. Mas eu já descobri por que o meu engrossou. Não, minha mãe faz assim, me ensinou assim, eu faço assim. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, por que seu feijão engrossa? Ele era, já te ensinei a fazer feijão. Eu falei assim, tá, mas por quê? Aí eu falei, mas você sabia que se não engrossa você pode jogar amido? Ela falou, eu sei, já joguei alguns fermentinhos na vida lá pra engrossar quando é quantidade. Eu falei assim, mas o amido natural, né, assim, você não precisa adicionar, tá no próprio feijão. E minha mãe não sabia disso, ela sempre fez isso, sempre deu certo, mas por uma crença, né? Então, guardem aí a história do feijão. Aí eu lembrei também de uma outra historinha, que é a manga com leite mata. Alguém já ouviu isso aqui? Todo mundo? Não. Não? Já? Não, manga com leite mata. Sim, né? Dá dor de barriga. Isso. Alguém já teve dor de barriga aqui, ou morreu, ou experimentou, ou não teve coragem? Não morreu. Não, tô falando encarnada. Não, até porque não combina a manga com leite. Eu adoro. E eu vou te falar, eu fui ousada, eu experimentei. Eu falei, gente, não queria morrer não, mas eu falei, eu vou experimentar. E eu descobri isso na faculdade. Já um tempinho atrás, eu descobri, estudando filosofia. Na faculdade eu fiz pedagogia, mas eu e Kardec. Eu fiz pedagogia também. E aí, falando sobre mitos, né? Aquela historinha lá que eu já até contei do super-homem. E aí veio a história da manga com leite, que é por causa da época dos escravos. A manga era uma fruta nobre na época, muito cara. E o leite era um dos alimentos mais comuns para os escravos, e aquele era algo que sustentava. Só que para eles não darem muito prejuízo aos senhores, eles inventaram, isso foi uma objeção do homem mesmo, né? Para eles comerem ou só manga ou só leite. Então eles não comiam os dois. Então isso era para uma economia. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vocês podem tomar à vontade. E é muito gostoso. Tá? E a terceira história acho que alguns de vocês já ouviram, tá no Lindos Casos de Chico Xavier, sobre uma jovem com tuberculose. Todos já ouviram? Não. O Nívia viu? Não? Então eu vou contar rapidamente. Uma jovem com tuberculose chegou, foi procurar o Chico, né? Desesperada porque estava muito doente, né? E não tinha dinheiro para comprar o remédio que o médico havia lhe receitado. E aí Chico estava tão duro quanto, coitado. Família grande, né? Humilde, um trabalho também com poucos recursos. E ele não tinha como ajudar com esse remédio. Mas ele fez uma pergunta para essa jovem. Jovem, como o médico solicitou que você tomasse esse remédio? Aí ela falou assim, olha, tá aqui na receita, são 30 dias, eu preciso tomar 2 vezes ao dia. Falou, então, você vai fazer o seguinte, você vai picotar essa receita em 60 pedaços, né? Que são 30 dias, né? Dividido por 2, aí 2 vezes ao dia. Você vai pegar um copo com água, vai pedir a Mãe Santíssima com muita fé, para que ela deposite o remédio ali, naquele copo, junto com esse pedacinho de papel, e toma com muita, muita fé. E assim ela fez. Foi para casa, picotou em 60 pedaços,
colocou 2 vezes por dia, né? Cada hora ela botava um pedacinho, orava com muita fé e 1 mês depois ela voltou toda contente e curada, né? E falou, Chico, eu tô curada, muito obrigada, esse remédio foi fundamental, né? E ela se curou com esse remédio. Então, assim, o que eu queria tirar um pouquinho do resuminho dessas 3 histórias, né? O feijão foi fé? Não. Né? Foi conhecimento, a ciência pode explicar, né? Sobre o amido, então não é uma crença, não é uma religião, né? A ciência pode explicar essa causa de como engrossar. Eu botei a história da manga com leite como uma crença, aquela historinha da vovó, né? Aquilo que a gente aprende e vai trazendo para toda a nossa geração. Sem questionar. Né? Sem questionar. Então a gente, se faz bem ou se faz mal, é melhor não tomar. Aí depois a gente inventa, também a gente fala assim, não, à noite não, porque manga é pesado, então de dia a gente pode tentar morrer, mas de noite não, né? E um exemplo de fé, né? Que é aquele exemplo que a gente falou lá atrás, lembra quando a gente falou da fé move montanhas? Que é a fé que Jesus, como Jesus falava, vá, a sua fé te curou. Né? Esse é um grande exemplo. Esse é um grande exemplo de fé do coração, não é uma fé racional do cérebro, é uma fé que vem do coração. Tem outra passagem que você falou Fala. disso, eu acabei me lembrando daquela passagem em que ele manda Pedro sair do barco, né? E andar sobre as águas. E Pedro não tem aquela fé e ele afunda, não é? Sim. Pois é. Outro exemplo desse. Então, assim, então, o que é fé absoluta? Quando a gente acredita em alguma coisa, né, ou em alguém, né? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da biografia de Allan Kardec, para a gente conhecer um pouquinho mais. Foi um importante propagador, né, codificador da doutrina espírita, foi educador, escritor e tradutor francês, o pseudônimo, né, de Hippolyte, não sei se eu falei certo, Leon Denis Revalu, descendente de antigas famílias católicas de Leon, foi criado no protestantismo, iniciou seus estudos em sua cidade natal e desde jovem mostrou a inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Formou-se pedagogo em 1824. Aqui está o nascimento dele, 3/10, né, e a data da morte, que foi 64 anos, vítima de um aneurisma. Allan Kardec como educador, né? Então, após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. Em 1828, junto com a sua esposa Amélia Gabriele Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e dedicou-se a ministrar aulas. Eu até coloquei aqui para vocês, para quem ainda não assistiu, acho que aqui é todo mundo já, né? O filme, ainda não, Kátia, vale a pena. Explica muito, você vai conhecer assim um pouco da vida dele. Eu sei que é bem resumido, né, para quem estuda a vida de Kardec, mas foi através desse filme que eu conheci assim bem melhor, principalmente a Gabriele, assim, o quanto ela foi fundamental, né? E eu acredito que naquela época a figura da mulher, né, ela não podia se meter muito, ela não podia tomar frente dos negócios e ela não, ela estava ali, era uma mulher inteligentíssima. Então, outro objetivo na minha vida é estudar um pouquinho também sobre a Gabriele. Eu não sei muito sobre ela, mas o filme me fez trazer assim, essa curiosidade mesmo, esse lado dessa ajuda. Eu botei ali, Gabriele era uma mulher culta, inteligente e autora de livros didáticos. Desse modo, além de esposa, ela foi também uma ótima colaboradora para sua futura atuação missionária. Até mesmo no filme ele foi preso e ela continuou os trabalhos
enquanto ele tinha que estudar um pouco melhor sobre o espiritismo, ela estava ali dando aula com seus alunos. Ela foi assim, um alicerce, né? E a partir de 1855, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade. Então é bem novo, gente, muito novo, numa época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Ele abriu mão da sua identidade, das atividades profissionais, para se tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem às encarnações anteriores. Então, quem não assistiu, assistam. Gente, eu trouxe aqui, eu acho que quase todo mundo aqui tem, foi um presente da Inês, pra mim, né? A máxima de Kardec, ou seja, ó, gente, abriu o livro, tá? Já está escrito sobre a fé, né? O que está escrito? Não há fé inabalável, senão aquele que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Elas caminham de mãos dadas, certo? Vocês já devem, eu acredito assim, da nossa geração, que nós fomos criados a pensar dessa forma. Não sei se alguém aqui vai discordar ou foi diferente para vocês. Para mim, acreditar nas descobertas científicas era negar a fé, né? Quase toda a minha família é da Igreja Batista, né? E eu também, pequena, fiz catolicismo. E, assim, o padre ensinava que, assim, tinha que ter fé. Porque eu, como, não interessava. Então, assim, se você acredita em Deus, você tem que ter fé. E ponto. Acabou. E acabou os questionamentos. Eu aprendi isso. E então acreditar na ciência, tanto que na época até de faculdade mesmo, não foi nem na escola, eu achava que todo professor de filosofia, psicologia, ninguém acreditava em Deus. Tinha isso na cabeça, que quem tivesse essa formação também não acreditava em Deus. E ao mesmo tempo manter a fé era negar o avanço da ciência, né? Então, se eu tinha fé, né, eu negaria a ciência. E as duas coisas, fé e ciências, não andavam juntas, né? E o espiritismo veio para isso, justamente para unir, né? Aí diz ali, ó, esse embate não é mais necessário. É isso que chamamos de fé raciocinada. Então, o que é fé raciocinada? É a união da fé e a ciência. Certo? Aí eu trouxe um pouquinho sobre fé, razão e ciência de novo, para martelar na cabeça. Então, fé é acreditar, é esperança, é futuro, é invisível. Razão é pensar, é raciocinar, é estudar. Ciência é observação, provas, demonstrações e repetições. Escrevi assim: é notária a confusão que se faz em relação a três termos que envolvem o debate entre ciência e religião, a saber, fé, ciência e razão. Em primeiro lugar, fé diz respeito ao anseio do ser humano em ultrapassar a realidade presente. É a crença em algo que está além do que se pode ver, tocar ou ter, mas no qual se pode esperar. Nesse sentido, a fé move o ser humano, dá um sentido ao seu presente. Dessa forma, primeiro acredita-se em algo para depois buscá-lo. Imagina-se um futuro possível e essa expectativa determinará a maneira pela qual se conduzirá a vida. Logo, fé não se resume apenas à crença em Deus, deuses ou seres sobrenaturais, mas também a todas as nossas esperanças para além do presente ou visível. Por outro lado, tem-se o conhecimento técnico-científico, que se baseia na observação e na produção de provas. Este saber se diferencia da fé por não ultrapassar os limites da realidade concreta, visto que suas afirmações carecem comprovações. Vê-se, por exemplo, que quando um cientista diz que a água evapora a 100 graus Celsius, ele deve demonstrar por meio de experimentos que confirmem o que está afirmando. Além disso, vale destacar que a razão, muitas vezes considerada oposta à fé, se refere à capacidade humana de pensar e raciocinar sobre o mundo e as coisas em geral. Desse ponto de vista, a racionalidade, que é um exercício da razão, está relacionada a tudo aquilo que o homem tem pensado ou estudado no decorrer da história da humanidade.
E aí, o que diz... Tá, ali foi um texto tirado da internet explicando sobre fé, razão e ciência. Mas o que diz Allan Kardec? Então, no primeiro capítulo, não sei se todos já leram aqui, no item 8, ele explica. Eu até coloquei essas duas figuras, porque não é assim que Allan Kardec vê a fé. Allan Kardec vê dessa forma, o Espiritismo vê dessa forma. A razão e a fé na mesma direção, caminhando juntos, tá? Não são opostos, não são inimigos. E o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 já? Que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá. Já que Deus não destruiria a sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade, à intolerância. Gente, isso nos faz lembrar, né, sobre incredulidade e intolerância, o quanto algumas crenças destroem o mundo, né? Então, assim, o Espiritismo não assim, quando a gente entra aqui a gente alugou um segundo espaço, então às vezes a gente vê uma cruz, né, velas, porque isso faz parte da outra religião que divide o espaço com a gente. Mas no Espiritismo não tem cruz, não tem velas, não tem talismã, não tem mandala, não tem batismos, não tem rituais, né? E algumas religiões... Então, aí eu pergunto para vocês, será... Qual é o erro? A gente está errando se a gente tiver algum ritual para fazer uma prece? Não tem problema nenhum. Cada um, de repente, eu acho que de joelho, com uma cruz na mão, aquilo vai me dar força. Tem problema? Não. Tem problema ter fé em algo que eu não conheço, ou porque eu tenho fé? Não tem problema nenhum. O problema é quando essa religião, ela agride, né? Ou essa crença agride o próximo. Quando ela faz guerras, quando ela mata, quando ela está humilhando alguém, né? Então, assim, quando eu li essa parte, eu fui estudar um pouquinho, muito rápido, e até lá para eu ler mais sobre os homens bombas, né? Me trouxe muita curiosidade. E, assim, é incrível, né? Como eles acreditam e têm aquela fé, né? E que eles vão morrer e vão encontrar Deus, né? Então, assim... Matando um monte de pessoas. Matando, exatamente, destruindo. Então, isso já é muito triste. Isso já não é o correto. Porque eles são egoístas e acreditam no Deus egoísta, né? Que se não é o Deus dele só gosta deles, então é o egoísmo duplo. Que eles acreditam que Deus é só deles e pronto. Exatamente. E também fui buscar no livro Consolador, né? De Emmanuel, essas duas perguntas com essas duas respostinhas que eu vou ler com vocês aqui. Poder-se a definir o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus.
Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Eu sublinhei aqui a palavra ultrapassou, crença religiosa, né? Então, assim, ultrapassa, você não precisa ter religião para ter fé, tá? Isso vai além. Coloquei também coração, repousar, né? Eu grifei aqui. E aí eu também fui buscar um pouquinho sobre esse repouso do coração e achei uma coisa muito interessante, um desses vídeos que ele explica assim, engraçado, né? Às vezes quando a gente está no desespero e a gente grita a Deus, né? Jesus me ajuda. Só que quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente delega para um montão de gente, menos para Deus. Mas quando, como dizem o carioca, o bicho pega, a gente corre para Ele. Então, assim, repousar o coração é acreditar, ser fiel a Deus e colocar na mão dele e saber esperar, não é assim? Confiar. Não é chegar para Deus e falar assim, olha, você me ajuda. Aí é o tempo de Deus, né? Que falaram, olha, eu preciso disso, né? Tenho um objetivo, não sei, eu quero um novo emprego, quero subir nesse novo emprego, quero uma qualificação melhor. E aí você não conseguiu naquele momento, aí você já começa a não descansar mais, né? Você já fica ansioso, e se a sua fé for uma fé infantil, uma fé cega, ela vai falhar. Aí ou vem a revolta, ou vem que Deus não está te vendo, Jesus não está ao seu lado, e eu fui fiel, ele era meu guia, e ele me traiu, enfim. Infelizmente, nesse momento, tem muitas pessoas que largam, né, a palavra de Deus, porque a fé não era uma fé inabalável, era uma fé cega, era uma fé fraca, uma fé infantil. Então, repousar o coração é realmente acreditar. Outra coisa que eu também sublinhei foi o eu creio e eu sei. Porque até então eu sempre usei, né? Às vezes passa uma mensagem no WhatsApp, vai acontecer isso, aí eu falo amém, a mãozinha, ou eu creio. E agora eu aprendi que o certo é eu sei, é ter certeza, né? Então quando a gente descansa em Deus, a gente tem certeza que aquilo vai acontecer, que é bom pra gente, também vale lembrar, né? Não é o que a gente quer. Às vezes a gente até teima, e aí que a cabeça dá aquela batidinha, né? E a gente sofre um pouquinho, porque a gente não respeitou o tempo, não estava preparada e não era o momento. E vamos lá. Será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, ser um exame minucioso e caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Que foi exatamente o que eu falei dos homens-bombas, né? Quando a gente não busca o conhecimento e continua na ignorância, né? Por exemplo, de repente eu poderia espalhar para o mundo que você só ia conseguir engrossar o feijão se tivesse fé, né? E não que fosse algo mais científico, que é o amido que faz toda a diferença. Enfim, eu poderia criar toda a minha geração em cima de não comer manga e leite por uma falta de conhecimento, né? Hoje acredito que é muito mais fácil, né? Hoje a gente tem o Google que é rápido, né? Eu ainda trabalhei na faculdade, assim, na época da biblioteca, que já era mais difícil, mas ainda não peguei tanto a época dos... Qual aquelas enciclopédias, né, que você tinha, que vendiam na porta de casa? Sim, né? Exato. Ainda tinha, era mais difícil ainda. Nossa, aquela... Às vezes era mais fácil acreditar. E aí também me chamou a atenção, né? Olhando frases de Kardec, eu achei essa aqui, achei assim
maravilhosa. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Aí eu fiquei pensando, gente, educação, instrução, a diferença. Aí coloquei para vocês também aqui do dicionário, né? O que diz educação é o ato ou processo de educar-se, a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, pedagógica, didática e de ensino. Instrução é a transmissão de conhecimento, que pode ser esse burburinho, essas crenças, né? Ou até mesmo na educação formal, né? Que a gente sabe que, pelo menos no Brasil, não está muito boa. A gente, às vezes, aprende coisas nesses jovens, assim, até na política, hoje, a gente consegue ver bem isso. E a violência também em cima disso, enfim. E aí, eu trouxe essa frase que a fé raciocinada é a que passa por um processo lógico. Explica aquilo para si mesmo e aquilo que faz sentido para você, sem desafiar seus conhecimentos e sem ofender a sua razão. Gente, a fé raciocinada é exatamente, eu vou repetir, é que passa por um processo lógico. Então, o que não é lógico, a gente tem que questionar, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar. Né? Explica aquilo que para si mesmo e aquilo faz sentido para você, sem desafiar seus conhecimentos e sem ofender a sua razão. Então, a razão, ela é um grande princípio aqui na fé raciocinada. Ela é a fé raciocinada, né? A fé não precisa ser atrelada a nenhuma religião. Ela ultrapassa a religião. Ela é a conexão direta com Deus. Então, aquilo que eu também falei lá atrás, a gente, para ter fé, a gente não precisa ter religião, a gente não precisa frequentar um centro, uma igreja, não. A gente precisa conhecer Deus, a gente precisa acreditar com raciocínio, e porque todos nós aqui temos essa conexão direta com Ele, com Deus. E eu também ouvi essa frase, eu nem conhecia, Louis Pasteur. Louis, né? Pasteur, sei lá. E eu achei muito interessante, porque era o que eu tinha no coração, que quem era da ciência nunca acreditava em Deus. E também estudando, eu vou passar agora para vocês, assim que eu terminar aqui, todos os vídeos que eu assisti, né? E aí vocês vão poder... depois até interagir melhor comigo, assim, em relação a tudo que eu estudei para passar esses conhecimentos para vocês. E aparecem muitos filósofos, muitos cientistas, muitos médicos, né, que estudam o espiritismo e acreditam, muitos médicos mesmo, assim, impressionante. Eu não tinha essa visão, eu não sei como é de vocês. Aí eu trouxe um cientista, né? Então, foi um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. A ele se deve a técnica conhecida como pasteurização. Pasteur, que era cristão, foi um dos maiores adversários da moda da teoria da evolução, que então se instalava com furor. Disse textualmente: há algo no fundo de nossas almas que nos diz que o mundo deve ser algo mais do que uma mera combinação de fatos, devido a um equilíbrio mecânico surgido simplesmente de caos dos elementos por uma ação gradual de forças materiais. Então diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, então muito nos aproxima, né? Então talvez... É uma coisa que a ciência, na verdade, ela lutou muito contra a fé cega. Porque se você estudar história, igual o Pasteur, que ele pasteurizou porque as pessoas morriam, as pessoas que inventaram a vacina, porque antigamente também a pessoa entregava tudo na mão de Deus e achava que Deus era o único que tinha o poder de cura. Muitos dos médicos foram inspirados pela espiritualidade para trazer esse avanço, para ter as vacinas contra a gripe, entendeu? Uma higienização. Então, assim, a ciência, na verdade, ela lutou um pouco contra a fé cega. Justamente voltando no comecinho, onde vem o espiritismo, que elas trabalham juntas. A fé, a ciência, tem que ser de mão em mão, porque se for só uma demais, outra demais, não dá certo. Não dá certo. Ai, excelente. E, passa aí. Então, assim, aqui tá as fontes de pesquisas, mas eu vou mandar a foto, que eu até adicionei mais um vídeo quando eu tava vindo pra cá, mas quando eu passar pra vocês, a foto, ele já vai estar incluído. Vou enviar todos os linkzinhos dos vídeos. E
E se eu contar uma última historinha, né? Que... Luiz vai gostar da competição agora dos das historiadores. histórias, Temos Luiz agora. Yara. Deixa eu até... tá aqui. Ele gosta de uma história. A Luísa, então, eu não esqueço, nunca mais eu vou esquecer o macaquinho que eu contei pra tanta gente que não tem noção. Não, foi muito bom. Olha, foi muito bom. E uma história que também eu vi em um desses vídeos, né, que foi uma professora inteligentíssima, né, muito culta mesmo. Ela chegou pro padre e foi questionar, né, por que o seu filho nasceu com síndrome de Down, né? E por que ela? E por que não a vizinha, não a prima, né? E aí o padre olhou para ela e muito sábio, né? Muito poeticamente, assim, ele respondeu que filhos especiais precisam de mães especiais, né? Que Deus não dá nada daquilo que não podemos carregar nas costas. Humildemente, no final, ele falou: mas por que você tem um filho com síndrome de Down? Eu não sei. Né? E aí é onde entra o Espiritismo. Eu trouxe esse exemplo porque eu botei: não há resposta possível se não admitirmos a reencarnação, a lei de causa e efeito. Que cada um de nós estamos passando por experiência para evoluir de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, essa é uma das melhores respostas para essa mãe, né? E que tenhamos em mente que nós estamos sendo educados e não condenados, né? O que a gente estudou lá atrás também na outra palestra Deus é justo, é amor. Então, ele não está aqui para penalizar, ele não está aqui para te ferir, ao contrário, né? Ele está aqui para nos doar amor. Então, que possamos levar essa mensagem para casa e tentar entender mais, né? Do que... Sei que em alguns momentos a gente falha, a gente questiona, mas hoje eu aprendi assim que no Espiritismo a gente tem resposta para tudo, é incrível. Né? Tudo é feito de perguntas e respostas. E é mais fácil também as palavras, a maneira que esses livros trazem, né? Toda essa história. Então é isso, gente. Obrigada.